boa noite, né? Nossa boa noite às pessoas que estão entrando, colegas, as pessoas da comunidade jurídica. Boa noite a todas as pessoas. Nós estamos aqui na noite de hoje cumprindo mais um calendário de nossas programações de lives da Matra 5, que é a respeito desse projeto de lei 1721, cujo texto é a conversão da medida provisória 1045, e a Matra 5 tem uma grande alegria e honra em receber hoje Walter Pugliese, que é diretor de assuntos legislativos da ANAMATRA, juiz lá do trabalho de Alagoas, da 19ª região, e um colega que tem acompanhado de perto pautas legislativas e que vai poder nos trazer também esse olhar de quem vem avançando e com um olhar, né, desde a sua origem, toda a sua tramitação, evolução nas casas legislativas. E nós havíamos fixado falar sobre, colocar um óculos aqui para não perder a nossa pauta, sobre alguns pontos, né? Porque a medida provisória é imensa. Sabemos que no seu curso matérias estranhas foram inseridas no seu texto, a despeito do que o STF já falou sobre, né, afronta a princípios democráticos, esse tipo de emenda parlamentar que se é feita no curso do processo legislativo. Então, nós pontuamos hoje, combinamos de falar sobre essa criação do regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, que é o REQIP, né, que atinge um grupo de 19 a 29 anos, cria aí trabalhadores de segunda classe, né, Walter? Também o Priori, que seria esse programa de primeira oportunidade, reinserção no emprego. O Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário. Essas questões de acesso à justiça, né, porque o texto da medida provisória, ele traz uma mini reforma trabalhista, que assim nós podemos qualificar. E a nossa live de hoje, ela tem um questionamento. Esse texto é uma emergência ou uma reforma? Seriam esses os caminhos com matérias estranhas para se recompor a economia? É um texto pertinente para o momento atual, no caso, já que nós continuamos num cenário pandêmico, mas já sabemos muito sobre o vírus, sabemos nos proteger, atividades já foram retomadas. Então, quais seriam os caminhos? Na verdade, a Matra 5 e eu aqui na qualidade de mediadora, peço a você, Walter, que nos traga um contexto inicial sobre esse projeto de lei 17, que é a conversão dessa medida provisória, a qual nós estamos aqui para falar nesta noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Manuela. Primeiramente, uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aqui através do Instagram da Amatra 5. Eu quero cumprimentar aqui o presidente Guilherme Vig, já deu para perceber, já deu para visualizar que ele acompanha a nossa live. Cumprimento a todos os colegas da Matra 5, na pessoa da querida colega Manuela, e todos os demais que estão, enfim, nos assistindo. Manuela, quando você me convidou para tratar da MP 1045, e eu falo MP 1045 porque é como ela está sendo identificada, ou pela numeração, MP 1045, ou como nós estamos vendo de forma muito firme na imprensa, a expressão mini-reforma trabalhista. Eles estão utilizando muito essa expressão. E pensei qual a melhor forma de abordar. A minha intenção e a minha ideia aqui não é
uma fala acadêmica, entrando, digamos assim, profundamente nos aspectos teóricos que envolvem as propostas de alteração, né? E nos textos legais e as inserções constantes dessa MP. A minha ideia aqui é um bate-papo, apresentando inicialmente para vocês a contextualização dessa medida provisória e, ao fim e ao cabo, a conversão, o projeto de conversão que foi aprovado, o projeto de conversão em lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, examinar essas alterações, tanto a medida provisória no seu texto inicial, como as matérias que foram inseridas, ou seja, dizer aos colegas, a todos que nos assistem, qual é a percepção da ANAMATRA em relação a esse texto, e, ao final, passar um panorama do que nós estamos verificando agora aqui. O texto de conversão, o projeto de conversão em lei aprovado na Câmara, foi encaminhado ao Senado com a nossa perspectiva desse projeto, dessa apreciação no Senado. Dando início ao que interessa efetivamente, a medida provisória 1045, ela foi apresentada, ela foi editada, publicada no Diário Oficial em 28 de abril, agora de 2021, e é interessante que ela também veio acompanhada de uma outra medida provisória, publicada na mesma data, que é a 1046. Para os que não se lembram, a 1046 é uma reedição daquela medida provisória 927, que não foi convertida em lei. Acabou, salvo engano da minha parte, caducando. É aquela medida provisória, a 927 e a 1046, a sua reedição, aquela que trata de medidas efetivamente trabalhistas, né, relacionadas a essa situação de emergência em saúde pública provocada pela pandemia. Aquela situação que prevê as hipóteses de trabalho, do teletrabalho, flexibiliza as hipóteses de férias coletivas, antecipa férias, prevê antecipação de feriados, flexibiliza a necessidade dos exames médicos previstos nas MRs, permite aquela suspensão, o diferimento do recolhimento do FGTS em determinados meses. A 1046 trata isso. E é interessante porque no texto de conversão da medida provisória 1045 foram inseridos, e nós vamos abordar isso, foram inseridos diversas matérias trabalhistas, alterações da CLT, que, em tese, vamos supor que imaginássemos que tenha sido observados critérios constitucionais de relevância e urgência, a princípio, assim, me pareceria mais consentâneo que essas inserções elas fossem introduzidas na 1046, que trata de matérias trabalhistas relacionadas a essa situação de emergência decorrente da saúde pública, enfim, por conta da pandemia. Mas resolveram inseri-las na 1045, que tem um objeto muito específico, né? Por questões que só o trato e a dinâmica política do parlamento podem explicar, a medida provisória 1045 caminhou e a medida provisória 1046 não. Para vocês terem uma ideia, a 1046 sequer foi designado relator para apreciação dela. A despeito disso, de sequer ter sido designado relator, ela foi incluída na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, você inclui na pauta uma proposição que passou pelas comissões ou teve o seu processo legislativo prévio completado e vai para o plenário para ser votado, discutido, debatido e votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. E essa 1046 sequer houve a designação de relator.
Mas a 1045, essa teve um caminho mais célere, né? E é bom, nessa contextualização, explicar aos colegas, ou relembrar aos colegas, que a apreciação das medidas provisórias no parlamento, ela segue por expresso determinação constitucional um rito célere e abreviado, né? Justamente por conta das peculiaridades. A medida provisória, ela, quando é editada, publicada, ela já tem força de lei. E por força de previsão constitucional do artigo 62, se não for apreciada em um determinado período, começa a trancar a pauta e, ultrapassado aquele período de 120 dias para cada casa, ela pode decair, ela pode caducar. Então, ela naturalmente tem um rito célere, abreviado. E qual é esse rito? Comissão mista, formada de deputados e senadores. Justamente essa comissão, já como o próprio nome diz, uma comissão mista formada por deputados e senadores, já analisa as questões de admissibilidade, questões meritórias, as emendas, as alterações que os parlamentares dessa comissão mista entendam de apresentar, e, sendo votado o texto na comissão mista, aí sim ele é encaminhado primeiramente para a Câmara dos Deputados, para ser votado em plenário, e depois votação em plenário do Senado da República. Por conta da questão da pandemia, as mesas das casas baixaram um ato conjunto, abreviando ainda mais esse rito. Ou seja, durante a pandemia, e ainda vige esse ato, é o ato número 1 de 2020, a comissão mista das medidas provisórias ela não se reúne. Então, chegando a medida provisória na Câmara dos Deputados, que é a casa, digamos assim, iniciadora, que primeiro recebe as medidas provisórias para análise, vai direto, é designado um relator, e esse relator apresenta o seu relatório diretamente no plenário da Câmara. E, votado na Câmara, esse relatório depois é designado um relator no Senado, e, da mesma forma, diretamente ao plenário é submetida à votação, à discussão, debate e votação no plenário. Daí o impacto maior que tem uma medida provisória que trata na sua ementa e nos seus 23 artigos da reedição do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, terem sido inseridos mais 71 artigos, totalizando um projeto de conversão em lei de 94 artigos, com inserção de matérias completamente estranhas ao objeto inicial da medida provisória 1045. Bom, podemos conversar, talvez um pouco mais adiante seja mais adequado falar, quando formos tratar especificamente das matérias chamadas estranhas, que foram inseridas pelo relatório do deputado Cristino Áureo, que se converteu no projeto de conversão em lei da MP. Mas o que é que nós temos inicialmente? Temos uma MP, a 1045, que trata, como nós dissemos, do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. A princípio, em relação ao texto inicial, e depois nós com certeza, vamos entrar na análise das matérias denominadas estranhas, ou como a mídia fala muito, nos jabutis. Ou nos jabutis, né? Ou nos contrabandos, até pior. Contrabandos, né? Legislativos. Contrabandos legislativos, eu acho até pior. Jabutis ameniza um pouco. Eu também acho. Ou então, como se fala no linguajar do parlamento, nas chamadas matérias estranhas, né? Mas, especificamente em relação ao texto inicial da medida provisória, 1045, ela reedita o mesmo texto da medida provisória 936, esta sim que foi, ao fim e ao cabo, convertida na Lei 14.020 de 2020. Basicamente, todos nós nos lembramos que essa medida provisória e a lei convertida, ela prevê algumas medidas que objetivam resguardar o emprego e a renda dos trabalhadores, né,
permitindo algumas medidas pelos empregadores que os levem a não demitir esses trabalhadores, que seria a suspensão do contrato de trabalho ou a redução proporcional da jornada e do salário. Essa medida provisória prevê também o benefício emergencial, que seria uma forma de resguardar parte da renda, do salário desses trabalhadores, que seriam reduzidos em razão tanto da suspensão do contrato de trabalho, que elimina formalmente a obrigação do pagamento do salário pelo empregador. Por quê? Porque esse empregado, o contrato de trabalho é suspenso, como também parcialmente a redução advinda da redução proporcional da jornada e do salário. Uma ponderação que se faz em relação a isso, nós estamos levando ao conhecimento dos parlamentares, levamos isso em relação no ambiente da Câmara dos Deputados, e estamos levando isso no ambiente do Senado Federal, é saber se efetivamente os critérios constitucionais de relevância e urgência que motivaram, que justificaram a apresentação da medida provisória 936 em abril de 2020, ela permanece no atual quadro da nossa atividade econômica para justificar a apresentação de uma nova medida provisória reeditando esse programa. Parece-nos, a princípio, que não. Todos nós podemos recordar que a pandemia ela começou a tomar uma proporção grande em março. Essa medida provisória foi publicada, foi apresentada em abril, no final de abril de 2020, quando nós já tínhamos atos governamentais, notadamente estaduais e municipais, de forte restrição, né, da dinâmica social. Nós podemos relembrar que diversos empreendimentos, diversos setores da economia tiveram a sua atividade interrompida por atos dos governos estaduais e municipais. Foram pouquíssimos os ramos econômicos que conseguiram escapar inicialmente das restrições impostas pelos atos governamentais. Eram supermercados, padarias, farmácias. Fora isso, no ambiente da atividade econômica, a maioria dos empreendimentos simplesmente parou, fechou completamente, né? E daí sim, nós verificamos a necessidade, se apresentou e como é que fica. Se os empregadores, se os empreendimentos estão impedidos de funcionar, setor comercial, setor de serviços, setores industriais, como é que esses empregadores poderão manter esses empregos? Daí sim, se apresentou efetivamente de uma relevância e urgência, a princípio, volto a dizer, do nosso ponto de vista, a necessidade de que o Estado apresentasse uma solução. E, efetivamente, nos pareceu uma solução viável, né? Naquele momento, em abril de 2020, um programa que, efetivamente, diante da situação que se colocava, de uma restrição muito forte da atividade econômica, uma forma de tentar superar, de alguma forma, as dificuldades dos empreendimentos, dos empregadores, de forma a tentar ver se esses empregadores mantinham os empregos dos seus empregados, né? Parece-me que essa situação, atualmente, não é a mesma. Com toda certeza, não é a mesma. Hoje, são pouquíssimas os setores da economia que têm alguma restrição ainda, né? Notadamente, setores voltados ao entretenimento, que, na sua atividade, acabam, pela própria peculiaridade da sua atividade, acabam aglomerando uma quantidade maior, são as festas,
reuniões, eventos, né? Em alguns estados, talvez ainda na maioria dos estados, ainda haja alguma restrição a essas atividades, a esses empreendimentos, que pela sua própria peculiaridade, como disse, acabam por promover alguma aglomeração. Fora isso, me parece que a atividade econômica da maioria dos setores da economia voltou à sua quase normalidade, né? Recentemente, a semana passada, o estado de São Paulo, que é considerado, alguns falam, usam a expressão, a locomotiva do país, encerrou toda e qualquer restrição às atividades econômicas em razão da pandemia, apenas mantendo aqueles protocolos de segurança, evitar, na medida do possível, aglomeração, usar máscara e manter a higiene das mãos. A gente que passeia aqui pelos estados da federação, eu moro em Maceió, venho com frequência a Brasília, estive recentemente em Manaus, eu costumo dizer e comentar com alguns colegas, né, que se não fosse as pessoas de máscara, ninguém imaginava que nós estamos enfrentando uma pandemia, porque, como diz, a atividade econômica, e parece que está dentro de uma quase normalidade. Então, se pergunta, será que efetivamente há necessidade da reedição do programa de enfrentamento, de emergencial de manutenção do emprego e renda? Porque é um programa que, além de exigir um grande volume de recursos públicos, através do pagamento do bem, que é o benefício emergencial, ele efetivamente, ao fim e ao cabo, reduz o salário e a renda daqueles trabalhadores que são inseridos dentro desse programa. E, ao fim e ao cabo, impacta na própria economia, porque a economia roda justamente a partir da circulação de dinheiro vindo dos salários, da renda dos trabalhadores, dos empresários, enfim. Se você pega uma parcela dessa renda que circula na economia e a reduz, que seria os trabalhadores atendidos por esse programa, você acaba, de alguma forma, impactando, ao fim e ao cabo, a economia. Parece-nos que esse programa atingiu o seu objetivo à época. Há dados do Ministério da Economia de que cerca de 10 milhões de empregos foram preservados no ano de 2020 em razão da adesão a esse programa, né? Mas me parece, como disse, que o objetivo desse programa foi cumprido, né? E não seria mais, não teria mais, a princípio, a necessidade da reedição de um programa que, ao fim e ao cabo, como volto a repetir, reduz a remuneração e a renda dos trabalhadores inseridos. Essa é a primeira consideração que eu faço em relação ao programa em si, ao programa de manutenção emergencial de manutenção do emprego e renda, que é o objeto específico da medida provisória 1045 que foi apresentada. Dito isso, nós passamos para o que aconteceu na Câmara dos Deputados, né? O que foi que aconteceu? Foi designado o relator, o eminente deputado Cristino Áureo, que no seu relatório introduziu o 71 artigos, ou seja, mais de 2/3. Eu não sou muito bom na matemática, mas acho que mais de 2/3 a mais do que os dispositivos da edição, da redação original. Isso. E inserindo 3 novos programas, que é o Priori, o Requipe e o Serviço Social Voluntário, e, além disso, propondo diversas alterações de direito material e direito processual, isso por medida provisória, né? Tanto na CLT como no CPC, até mesmo na Lei de Criação da Justiça Federal,
na lei de criação dos juizados especiais cíveis e criminais, né, nas quais se abordou especificamente um ponto que foi colocado aqui pela organização da live, que é referente ao acesso à justiça. Com relação a essas matérias, essa inclusão, eu posso falar primeiramente dos planos e depois sobre a questão da constitucionalidade, das dificuldades, digamos assim, dos óbices constitucionais e legais que dizem respeito a essas inserções. Na nossa avaliação, todos os 3 programas que foram propostos, os 3, sem nenhuma exceção, têm um viés precarizante. O priori nada mais é do que a tentativa de reeditar aquela medida provisória número 905, que foi, voltou e acabou tendo uma nova medida provisória, 955, retirando ela do cenário jurídico e que tentou implantar a carteira verde-amarela. Quais são os pontos aqui, de forma muito objetiva, até para valorizarmos o tempo, que nós abordamos em relação especificamente ao priori? Ela dilui o priori, o programa, a contratação tem um limite, 24 meses, até um limite de 2 anos, e se permite que, no período de contratação, seja diluído, juntamente com o salário, e a contratação pelo priori tem um limite de 2 salários mínimos, se dilui no pagamento mensal os valores referentes ao 13º salário, de forma proporcional, e o adicional de 1/3. Ou seja, desconfigurando completamente o objetivo, a finalidade desses institutos, que é o 13º salário, que é você o trabalhador chegar ao final do ano e ter um extra, um valor a mais, enfim, para as despesas de final de ano, aquelas despesas naturais de final de ano. E o adicional de 1/3 das férias, que visa justamente proporcionar ao empregado um plus naquele período de férias que ele vai tirar para que, enfim, possa usufruir de um pouco mais de lazer. O priori também tem a redução das alíquotas mensais de contribuição do FGTS, reduz para 2% microempresa, 4% empresa de médio porte e 6% para as demais empresas, sabendo nós que a alíquota normal dos trabalhadores contratados diretamente pela CLT, sem ser o programa priori, é de 8%. E a própria multa decorrente da terminação do contrato, que para os demais trabalhadores é de 40% sobre o saldo do FGTS, para o priori seria de 20%. Ou seja, você teria, numa mesma empresa, a situação de 2 trabalhadores com direitos diferentes, né? Aquele trabalhador contratado, digamos assim, pela CLT e aquele outro trabalhador, digamos assim, contratado pelo programa priori, executando as mesmas atividades, na mesma função, no mesmo cargo, com a mesma carga horária, mas com direitos diferenciados, né? O que falar do REQIP e do Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário? Também o viés é nitidamente precarizante, considerando-se que ambos partem do pressuposto de que não configuram vínculo de emprego, isso expressamente no texto do projeto de conversão aprovado na Câmara. Apesar de prever jornadas, direitos como vale transporte e outras situações, remuneração, salário, o texto deixa muito claro que se tratam de seria talvez um terço gênios, né? Uma relação civil, né? De prestação de serviço, o segundo voluntário, né? Voluntário, sem a incidência da legislação trabalhista, sem a incidência da CLT. Portanto, de viés visivelmente precarizante. Ou seja, são programas, os 3 programas, priori, REQIP e serviço social voluntário, que partem do mesmo pressuposto que originou, que deu margem
a reforma trabalhista de 2017. Ou seja, a geração, enfrentamento do desemprego, da desocupação, se faz não com medidas que incentivem o crescimento econômico, mas sim com a redução dos custos das empresas, tanto através da redução das contribuições sociais, vide FGTS, no priori, vide a ausência de recolhimentos obrigatórios para a Previdência Social, no caso do REQIP e do serviço voluntário, porque não configuram vínculo de emprego e, portanto, não seriam segurados obrigatórios, né? Ou seja, redução de contribuições sociais e, de outro lado, redução da folha de salário dos custos relacionados à folha de salário dos empregados, né? Nós já estamos com quase 4 anos, né, de reforma trabalhista, alguns se referem à deforma, né, trabalhista, né, e a propalada criação de empregos através dos contrato intermitente, também de viés extremamente precarizante, né, que todo trabalhador ia ter o seu dinheiro no bolso, o desemprego ia ser fortemente enfrentado. Nós verificamos que não se configurou. E da mesma forma, com esses programas, acontecerá da mesma forma. E o que falar, ao fim e ao cabo, das alterações das demais matérias estranhas, que seriam matérias de índole material, na CLT, e de índole processual. As de índole material, eu queria pontuar 2 aqui situações que me pareceram bem emblemáticas, que seria a questão da alteração do adicional para aqueles que têm uma jornada diferenciada, inferior às 8 horas, que o texto do projeto de conversão fala aqui que não se trataria de horas extras, né? Mas seria a espécie de regime de jornada complementar facultativa que poderia ser objeto de acordo individual, mas também convenção ou acordo coletivo, no qual o empregado, de forma facultativa e voluntária, aceitaria complementar a sua jornada até a jornada de 8 horas para aqueles que têm uma jornada inferior e teria apenas o adicional de 20%. E parece quase que um exercício metafórico, né? Você dizer que esse complemento de jornada não é hora extra. Se você, por lei, você tem uma jornada diferenciada e se propõe que você trabalhe até a jornada de 8 horas, esse complemento não seria horas extras, mas seria, como utiliza aqui a expressão, jornada complementar facultativa, que, de acordo com o texto da lei, não se confundiria com as horas extras, né? Extremamente precarizante. Abordaria também a questão dos trabalhadores das minas de subsolo. Aqui me parece um negócio, porque não tem sentido jogar essa alteração da jornada dos trabalhadores em minas de subsolo numa matéria que trata, como nós vimos, de programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Nós sabemos que os trabalhadores de mina em subsolo têm uma jornada de 6 horas diária, máximo de 36 horas, com a possibilidade até de se estender uma jornada de 8 horas, mantendo as 36. O texto revoga esses 2 dispositivos e passa a prever uma jornada, mantida a jornada semanal de 36 horas, mas a jornada diária de 12 horas. Você imagine, eu não quero imaginar, um trabalhador num subsolo por 12 horas inteiras, seguidas, 12 horas ininterruptas, dentro de uma mina de subsolo. Como havíamos conversado, né? Eu atualmente estou na Bahia, numa jurisdição em que há mineradoras, e é absolutamente cruel e perverso que um trabalhador permaneça por mais de 6 horas trabalhando numa mina em subsolo, né?
Um ambiente. Perfeito. E é como eu falei, qual o sentido de, numa medida provisória em que se trata de um plano, de um programa emergencial de manutenção de emprego e renda, jogar um dispositivo desse? Não me parece Completamente estranho mesmo aquilo que se propõe. que, Na verdade, exatamente, sem do dúvida, que sem ela, dúvida. né, do que era o objetivo inicial dela, que está completamente Perfeito. desvirtuado, né? E agora falando da questão do acesso à justiça, não é isso? Que, a princípio, se trata de matéria de índole indiscutivelmente processual. E a Constituição, no seu artigo 62, inciso 1, a linha B, salvo engano, é expressa que medida provisória não poderá tratar de matéria processual, quer civil, quer penal, matéria processual. E o que nós vemos aqui é alteração de dispositivo processual da CLT, do CPC e da Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais para criar maiores dificuldades para o trabalhador obter o benefício da justiça gratuita. No texto de conversão em lei da medida provisória, só tem duas situações, que é o trabalhador de baixa renda, aquele que tem renda familiar mensal de meio salário mínimo, ou renda per capita de meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. E a segunda, essa aqui me parece mais interessante, a pessoa física que, durante a vigência do contrato de trabalho mais recente, ainda que este não esteja mais vigente, percebeu salário igual ou inferior a 40% do limite máximo. Ou seja, eu hoje fui mandado embora, estou desempregado. Mas, enquanto eu estava empregado, eu tinha uma remuneração superior a 40% do salário, do limite de benefício do regime geral de previdência social. Eu não terei, mesmo desempregado, por uma situação passada, pelo texto da lei, eu não teria direito de obter a concessão do benefício da justiça gratuita. E outra coisa, ele inverte a lógica probatória do ônus, porque no texto, que já não é bom, advindo da reforma trabalhista, é o empregador que deve comprovar que o empregado teve uma alteração na sua situação jurídica e econômica, que não é mais um hipossuficiente. Agora não. O texto aprovado pela Câmara impõe ao empregado a prova de que se está enquadrado naquelas duas situações, não sendo mais suficiente aquela declaração de hipossuficiência, ou seja, pelo texto aprovado na Câmara, afasta aquela previsão, aquele entendimento materializado na súmula 463, inciso 1, do TST. Né? E, a partir daí, criando toda a dificuldade e os riscos ao trabalhador, efetivamente, de entrar a ajuizar uma ação em razão do risco de, primeiro, não ter concedido o benefício da sociedade gratuita. E, ainda que ultrapassado esta fase, conseguindo comprovar todos os requisitos que o projeto aponta, ainda assim, entendo a sua pretensão sendo julgada improcedente, que suportar os encargos de custas e honorários de sucumbência. Bom, Manuela, eu tentei aqui de forma rápida, olhando aqui para o reloginho do celular, Sim. que já se aproxima do tempo, e seguindo o método que eu tentei aqui apresentar na live, eu passo a fazer um panorama do que hoje está no Senado. Ótimo. Eu ia lhe pedir que trouxesse. Nós sabemos que hoje tivemos novidades no Senado com relação a essa medida provisória e que você nos traga qual é o panorama de hoje e para daqui mais alguns dias, né? Porque 7 de setembro esgota-se, né? O prazo. E eu tinha conversado com você, né? Como não houve nenhum diálogo
com trabalhadores, com entidades sindicais, nem mesmo, né, com outras instituições que sequer foram convidadas para uma audiência pública, por exemplo. Os riscos de termos, eu acredito que não mais esse ano, mas futuramente, novamente, novas tentativas de reinserções e de matérias estranhas. Quer dizer, é uma grande bola de cristal, não dá para prever, talvez, mas que você trouxesse para as pessoas que aqui estão conosco e para aquelas que assistirão à nossa gravação, quais são as novidades do dia de hoje no Senado. Em que pese a aprovação, já há alguns dias, do texto da medida provisória na Câmara dos Deputados, o encaminhamento para o Senado ainda não foi formalmente a medida provisória 1045. Na verdade, como você falou no início, o projeto de conversão em lei 17 de 2021, ele ainda não, entre aspas, entrou formalmente, chegou formalmente no Senado. Há o procedimento de, também uma formalidade regimental de leitura do expediente encaminhado pela Câmara, que é feito em uma sessão deliberativa. Não necessariamente o presidente da Casa lê, pode até mesmo despachar, dando como lido aquele expediente, a partir do qual ele entra no sistema do Senado, ganha uma numeração e vai para a presidência para a designação de relator. Até minutos atrás, não havia nenhuma informação de que o expediente da Câmara com o projeto de conversão em lei tivesse formalmente chegado ao Senado. A gente está monitorando, pode ser que isso tenha ocorrido por despacho e que, ao final da sessão, hoje à noite ainda ou amanhã de manhã, tenhamos novidade. Mas ainda, por enquanto, não foi sequer lido e não há designação de relator ainda. Como você falou, essa medida provisória já prorrogada por ato do Congresso Nacional, caduca, tem o seu prazo final no dia 7 de setembro. O que nós temos de informação é que há uma movimentação grande no sentido de definir qual será o relator do projeto de conversão de lei da MP, mas ainda não há uma definição. Estamos aguardando, já há informações de que o presidente Rodrigo Pacheco deverá, ainda esta semana, ler o expediente e designar o relator. Das informações que nós temos, no Senado há uma resistência muito grande por conta da inserção de matérias estranhas ao texto, inclusive em razão de precedente recente que ocorreu com a medida provisória 1040, em que o Senado também verificou que a Câmara inseriu matérias estranhas nessa medida provisória 1040, e isso foi levado à discussão no plenário, e o presidente Rodrigo Pacheco declarou como não inscritas essas matérias estranhas inseridas sem nenhuma pertinência temática, situação que nós podemos verificar na MP 1045. Então, já há esse precedente. Nós estamos, a ANAMAT está atuando fortemente, nós já apresentamos nota técnica a todos os senadores, inclusive apresentamos minutas de emendas de plenário para serem apresentadas, buscando a retirada dessas matérias estranhas, e estamos aguardando efetivamente que o Senado, caso essa matéria, nesse pouco tempo que ainda resta para ser apreciada, se eventualmente o Senado conseguir designar o relator apresentar o seu relatório e ele ser votado, enfim, que os senadores observem todas essas ponderações que nós estamos fazendo, que nós estamos apresentando, inclusive as emendas. Eu posso dizer que diversas emendas já foram apresentadas, inclusive emendas que foram repassadas, minutos que foram repassados pela ANAMAT, e nós estamos muito confiantes de que o Senado observará o seu papel no processo legislativo,
verificará que efetivamente a Câmara, respeitosamente, mas extrapolou na sua função legislativa no que pertine à análise da medida provisória da forma como foi apresentado, o texto apresentado, inserindo matérias completamente estranhas ao texto, o que configura inconstitucionalidade, quer por violação da separação dos poderes, quer por violação da iniciativa legislativa, né? Ainda mais inserindo matéria de cunho processual. Nós estamos muito esperançosos, Manuela, que, em princípio, essa medida provisória acabe caducando por não ter tempo hábil dos senadores a analisarem eventual relatório que seja apresentado, e, se não, que sejam efetivamente excluídas, declaradas como não escritas, conforme define o regimento do Senado, essas matérias estranhas. Então, seriam essas, Manuela, meus queridos amigos da Matra 5 e aqueles que nos acompanham, o que eu tinha a dizer sobre esse tema. Você nos trouxe informações, né, que até então nós estávamos acompanhando, né, as alterações jurídicas, mas o seu olhar, esse olhar legislativo, né, nos acrescenta mais no sentido de como tramitou e como as coisas caminham nas casas legislativas, as perspectivas, e aproveitar também para parabenizar você na condição de diretor de assuntos legislativos, por nos conduzir na CLEG, pela sua generosidade, a generosidade dos colegas que ali estão na comissão, pela diligência da diretoria da ANAMATRA, que vem acompanhando de perto esses projetos, atuando de forma, né, muito proativa, aqui nos comentários, os colegas, né, dando os parabéns à ANAMATRA, e também agradecendo pela atuação. Eu queria agradecer a sua generosidade também, de estar aqui conosco, de dispor de parte do seu tempo para nos trazer essas notícias, essas impressões sobre a medida provisória 1045, e liberar você pontualmente. Agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram conosco até agora, dizer que a live vai ficar salva. Eu nem pedi a vocês para colocar aí a setinha e encaminhar, mas vai ficar salva lá, e todas as pessoas que não puderam assistir ao vivo conosco vão poder ver depois a gravação. Te agradecer imensamente, Walter. Ele precisa sair, vai viajar, lhe desejar uma excelente viagem, um bom retorno à sua casa, e que a gente possa se encontrar aqui para falar de outros temas aqui no nosso espaço virtual da Matra 5. Obrigada. Eu agradeço muito. Uma boa noite. Obrigada. Agradeço muito, Manuela. Agradeço a todos. Estou sempre à disposição. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado.